Introdução. Desde o primeiro instante em que o homem foi criado, a história da humanidade é marcada por escolhas, ações e desejos que refletem a luta entre natureza caída e propósito divino. Ao longo das Escrituras, percebemos que Deus não nos deixou a própria sorte, mas opera incessantemente em nossos corações, moldando desejos, guiando decisões e capacitando a ação. É nesse contexto que Filipenses 2:13 se revela como um farol de compreensão para toda a Bíblia e para a vida cristã, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Este versículo não é apenas uma afirmação teológica, mas a chave para uma leitura coerente e transformadora das Escrituras. A leitura da Bíblia sem essa perspectiva é muitas vezes superficial, desatenta e marcada por interpretações fragmentadas. Muitos tentam compreender passagens isoladas, aplicando conceitos que aparentam contradizer outros textos, ou baseando-se em ensinamentos que enfatizam a força humana em vez da ação divina. A consequência é uma fé vulnerável, confusa e frequentemente marcada por frustração. Mas quando colocamos Filipenses 2:13 no centro da hermenêutica, cada passagem, do Antigo ao Novo Testamento, ganha coerência. A obra de Deus no coração do homem se torna o fio condutor que revela a unidade e propósito em toda a Escritura. Imagine ler Isaías 1:19, se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. À primeira vista, isso parece depender da capacidade do homem. Mas à luz de Filipenses 2:13, entendemos que o querer e o obedecer são capacitados por Deus. Assim, o que antes poderia parecer uma promessa condicional ou até mesmo intimidadora torna-se uma garantia segura. Deus opera em nós para que desejemos obedecer e, ao mesmo tempo, nos capacita a cumprir sua vontade. Ler a Bíblia sem esse entendimento é correr o risco de interpretar a palavra de forma legalista, errônea ou até confusa. Ao longo deste estudo, o leitor perceberá que o princípio de Deus operando o querer e o realizar não é exclusivo de Filipenses, mas ecoa em toda a Escritura. Desde os profetas que clamam por arrependimento e santidade até os evangelhos que revelam a perfeição de Cristo e a ação do Espírito, a unidade da palavra se manifesta. Cada mandamento, cada promessa, cada exortação encontra sentido completo quando entendemos que a capacidade de cumprir, amar, perdoar e perseverar não depende do homem isoladamente, mas do agir divino em seu interior. Este livro não é apenas uma análise acadêmica ou teológica, ele foi concebido para ser uma jornada de transformação. Ele busca levar o leitor a compreender a Escritura de forma integrada, a reconhecer a ação de Deus em sua própria vida e a experimentar uma fé que se manifesta em prática coerente e esperança firme. Aqui, a doutrina encontra aplicação, e a teologia se torna vida. Cada capítulo visa demonstrar, com clareza e profundidade, como Filipenses 2:13 é a chave que une fé, obras, perseverança e esperança, revelando a unidade da palavra e a ação da graça. Ao escrever este livro, partimos do princípio de que a fé cristã deve ser compreendida de forma sistemática, considerando o contexto histórico, literário e teológico de cada passagem. Cada versículo é analisado à luz de toda a Escritura e da intenção redentora de Deus. Essa abordagem protege contra abusos hermenêuticos e evita interpretações que comprometam a fé. O leitor será conduzido a ver que não há contradição na Bíblia, há sim uma perfeita harmonia que se revela àqueles que compreendem a operação de Deus no coração humano. A vida cristã, nesse contexto, é muito mais do que cumprir regras ou seguir ritos. É uma experiência dinâmica, na qual Deus opera o querer e o realizar, tornando possível a verdadeira transformação. A santidade, o amor ao próximo, a obediência, a esperança diante das provações e a perseverança não são o fruto de esforço isolado, mas de cooperação com a graça divina. Compreender isso é libertador, elimina o medo, a culpa desnecessária e a confusão doutrinária, e nos leva a uma vida de confiança, alegria e integridade. Ao longo dos capítulos, veremos exemplos práticos que tornam essas verdades acessíveis a todos, independentemente de nível de estudo ou experiência espiritual. A leitura cuidadosa da Escritura, iluminada por Filipenses 2:13, revela que cada ação, cada escolha e cada desejo do cristão são sustentados por Deus. Assim, reconhecer um cristão não é apenas observar palavras ou rituais, mas perceber a coerência entre fé, prática e esperança, evidência de que Deus opera efetivamente em seu interior. Este livro também desafia a tradição de ouvir conceitos repetidos de forma acrítica. Muitas vezes, conceitos errôneos são internalizados, tornando-se verdades aparentes. Uma leitura cuidadosa, orientada pelo princípio de Deus operando em nós o querer e o realizar, permite questionar, discernir e corrigir interpretações equivocadas.
Cada capítulo oferece rigor metodológico, análise contextual e aplicação prática, guiando o leitor a uma compreensão sólida da Escritura e da vida cristã. Ao iniciar esta jornada, o leitor será chamado a refletir profundamente sobre sua própria vida espiritual. Perguntas essenciais surgem: estou permitindo que Deus opere em meu querer e realizar? Minhas ações refletem a obra de Deus em meu interior? Minha fé se manifesta em amor, obediência e perseverança? A esperança que sustento é fruto da graça operante ou de esforços isolados? Responder a essas perguntas é essencial para viver uma fé coerente, robusta e transformadora. Por fim, esta introdução pretende inspirar não apenas a leitura, mas a experiência da fé. Filipenses 2:13 não é apenas doutrina, é vida. Ele nos lembra que não caminhamos sozinhos, que não somos capazes por nós mesmos e que toda boa obra, toda obediência e toda perseverança são sustentadas pelo agir de Deus. Que este livro seja um guia, uma inspiração e uma fonte de clareza, ajudando cada leitor a ler a Escritura com atenção, discernimento e confiança, e a viver uma vida plenamente alinhada à vontade do Senhor, manifestando em cada ato o querer e o realizar divinos.